Olá, aqui é a Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI, e nesse episódio eu vou te contar sobre os nossos valores inegociáveis. Essa história começou quando nós fizemos uma mentoria dentre as várias mentorias pelas quais nós já passamos. Talvez você já tenha nos ouvido falar que aqui no Instituto VI nós gostamos muito de estudar orientação profissional, mas também consideramos muito relevante estudar outros temas, outras áreas do conhecimento que possam agregar na nossa prática. E em uma dessas mentorias que nós fazíamos sobre branding de marca, que tem a ver com a construção de uma marca coerente, uma marca consistente, nós tivemos o desafio de pensar nos valores da nossa marca, nos valores do Instituto VI, nos valores desse nosso projeto. E esse é um exercício muito interessante, porque em geral, nós temos a sensação, a intuição de que os nossos valores estão bem definidos para nós mesmos, de que os nossos valores estão claros, que eles são praticados, que eles estão explicitados para outras pessoas também. Mas quando nós somos efetivamente convidados a descrever esses valores, muitas vezes a gente se depara com o fato de que eles não estão tão claros assim. Ou pelo menos de que eles não são tão consistentes, que eles não são valores que se repetem em todas as nossas ações. E o exercício dessa mentoria tinha justamente esse intuito, fazer com que nós tornássemos claros os valores do nosso projeto, para que esses valores guiassem todas as nossas ações dali para frente. Naquela ocasião, nós recebemos a instrução de pensar num número mínimo de 5 valores, e esse, inclusive, vai ser um dos exercícios que eu vou te convidar a fazer no final desse episódio para os seus projetos, para a sua marca. Mas depois de muita reflexão e muita discussão na equipe do Instituto VI, nós elencamos 8 valores inegociáveis que guiariam todas as nossas ações. Vou te contar quais são esses valores e vou te dar uma breve explicação sobre cada um deles. Você vai perceber que todos eles podem ser observados em tudo que você entrar em contato que foi produzido pelo Instituto VI. Pelo menos é o que a gente espera. O nosso primeiro valor inegociável é descomplicar escolhas. E esse valor está muito conectado ao nosso desejo de descomplicar a forma como as pessoas encaram as escolhas profissionais. Nós sabemos que esse é um tema muito duro, um tema muito pesado, um tema muito complexo, muito sofrido na nossa cultura. E nós gostaríamos que esse tema das decisões profissionais se tornassem um fenômeno simples, um fenômeno leve, um fenômeno divertido, um fenômeno convidativo. E é por isso que sempre que nós falamos de escolhas profissionais, nós tomamos o cuidado de transformar algo que é compreendido de uma forma tão pesada em algo bem mais convidativo, como se fosse um convite para a aventura. Então, quando nós falamos de escolhas profissionais, estamos sempre trazendo esse tom de suavidade, de descomplicado, de convite mesmo, para que a pessoa queira se aprofundar em si mesma e fazer boas escolhas profissionais dali em diante. Esse valor repercute inclusive na nossa linguagem. Nós sempre tomamos o cuidado de ter uma linguagem descomplicada, que possa ser compreendida por qualquer público, em qualquer contexto. O nosso segundo valor inegociável é promover saúde mental. Talvez você já tenha visto o slogan do Instituto VI, que é realmente a nossa bandeira: saúde mental nos momentos de escolha. Esse valor indica que tudo que nós fizermos tem que ter o objetivo de ensinar as pessoas a valorizarem a saúde mental, a cuidarem da saúde mental e a aprenderem a cuidar de si mesmas. O nosso terceiro valor inegociável é valorizar a singularidade. E com isso nós queremos dizer que valorizamos o fato de que orientadores profissionais são diferentes, vão ter estilos diferentes, mas nós também valorizamos muito e compreendemos, buscamos sempre compreender as diferenças regionais que existem num país tão grande como o nosso, as diferenças que existem nos espaços de acordo com classe social, de acordo com faixa etária, de acordo com possibilidades e limites que cada população possui em suas trajetórias.
E é por isso que vocês nos ouvem tanto dizer que a nossa orientação profissional busca apoiar pessoas de diferentes idades, de diferentes classes sociais e em diferentes contextos. A nossa forma de trabalho compreende a singularidade de cada pessoa, o momento que cada uma dessas pessoas estão vivendo e busca oferecer um apoio que é coerente com essa realidade, que é importante para essa realidade, que tenha valor para essa realidade específica. O nosso quarto valor inegociável é compartilhar para aliviar. Isso significa que todas as informações, todos os conteúdos, todas as nossas falas e ferramentas, todas as nossas interações com outras pessoas vão ter o objetivo de compartilhar informações, compartilhar reflexões, compartilhar perspectivas e pontos de vista, compartilhar perguntas que tragam alívio para essas pessoas e não que tragam mais sofrimento ou incrementem o sofrimento que essas pessoas já estão sentindo. O nosso quinto valor inegociável é entregar conteúdo de valor. Isso significa que nós sempre vamos buscar entregar o nosso melhor conhecimento, que nós sabemos de mais atualizado, que nós sabemos de mais refinado, que nós sabemos de mais validado. Nós sempre compartilhamos aquilo que nós aprendemos porque sabemos que isso traz alívio para as pessoas, isso facilita a jornada delas. Informação empodera quem passa pelo nosso caminho. O nosso sexto valor inegociável é ser criativo. Acho que esse valor já está explícito desde o primeiro episódio desse podcast, mas tem a ver com essa nossa vontade de sempre fazer coisas que sejam diferentes, que sejam inovadoras, que sejam divertidas, criativas, convidativas. Por quê? Além disso, ser atraente para quem precisa do nosso apoio, isso nos diverte. O nosso sétimo valor inegociável é ter embasamento científico. E isso significa que tudo que nós compartilhamos não se baseia na nossa opinião, mas se baseia na ciência. E isso se conecta muito com os momentos de origem do Instituto VI, porque naquela época nós criamos esse projeto justamente para fazer o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico chegar na vida de mais pessoas, realmente ter utilidade prática na vida de mais pessoas. E o nosso oitavo e último valor inegociável é fazer transformação cultural. Porque nós sabemos que decisões profissionais, que construções de jornadas profissionais são uma parte da nossa cultura. Elas são encaradas de determinada forma devido à nossa história cultural com relação a esses fenômenos. E nós vemos que a nossa cultura trabalha essa ideia de escolhas profissionais sempre com esse tom pesado, sempre com esse tom complicado. Muitas pessoas escrevem ainda suas histórias profissionais na nossa cultura de forma descuidada, de forma pouco reflexiva, fazendo pouco uso do autoconhecimento e ignorando os efeitos disso na saúde mental, na autoestima e na autoconfiança. E o que nós buscamos fazer é, na verdade, um projeto de longo prazo, é transformação cultural. Nosso grande intuito é fazer com que escolhas profissionais sejam feitas de forma cuidada na nossa cultura. De forma cuidada, de forma convidativa, de forma interessante, de forma natural. Tudo que fazemos, tudo que criamos em termos de ferramentas, de conteúdo, de estratégia, precisa passar pelo crivo desses 8 valores inegociáveis. Se nós temos uma ideia que não contempla algum desses valores negociáveis, não faz sentido desenvolvermos essa ideia, porque ela não vai ter a ver com os objetivos primordiais do Instituto VI. Inclusive, se você começar a prestar atenção nos nossos materiais, nos nossos conteúdos, eu tenho certeza que você vai ver as pinceladas de cada um desses valores inegociáveis. Quando nós fazemos aulas de escolha profissionais usando metáforas, analogias, nós estamos utilizando de forma bem escancarada esse nosso valor de descomplicar escolhas. Ou quando nós alimentamos projetos como a nossa mentoria para orientadores criativos ou até mesmo a comunidade orienta, tudo que nós fazemos nesses espaços é compartilhar informações e ferramentas que instrumentalizem e tragam alívio. Compartilhar para aliviar. Nós sempre recomendamos aos orientadores que passam pela nossa mentoria que eles também concretizem os valores inegociáveis deles. E sobre isso eu preciso dizer que já ter clareza sobre o que não te representa, já é um grande caminho andado. Aqui no Instituto VI, nós também temos bastante clareza sobre que tipo de evento, fenômeno ou estratégia nós abominamos.
Já fizemos muitos conteúdos sobre isso, porque inclusive são conteúdos que nos ajudam a comunicar a nossa bandeira, o que pra gente representa uma forma melhor de lidar com escolhas profissionais. Alguns exemplos que você claramente já deve ter identificado em alguns dos nossos materiais. Nós abominamos testes vocacionais que encaixotam as pessoas, que criam e reforçam uma visão rígida de futuro ideal para essa pessoa. Nós também abominamos esse comportamento, essa ação de fazer uma escolha profissional sem se conhecer bem, sem buscar fazer um mergulho em si mesmo, sem buscar informação. Assim como nós abominamos esse comportamento que os brasileiros têm de fazer a escolha profissional se baseando nos cursos, nos processos de formação, naquele estudo que eles querem ter e não na atuação profissional que eles vão ter depois de formados, depois que tiverem passado por esse momento de profissionalização. Sem contar que nós abominamos a forma como algumas profissões são desvalorizadas na nossa cultura. Esse fenômeno de que algumas profissões, algumas atuações profissionais são colocadas como carreiras de super prestígio, enquanto outras são colocadas no chinelo, como profissões que não têm nenhum valor. Fórmulas prontas que buscam oferecer uma resposta genérica para todo mundo, uma resposta única para todo mundo, assim como uma comunicação difícil, uma comunicação que na verdade distancia as pessoas da vontade de fazer uma boa escolha profissional, com certeza são coisas que nos incomodam muito também, porque, obviamente, são opostos aos nossos valores inegociáveis. Então, bom pontapé para começar a estabelecer os seus valores inegociáveis é começar a identificar e ter clareza do que te incomoda e do que você abomina nesse universo do nosso trabalho. Nós vemos muitos orientadores recomendando alguns exercícios que buscam ajudar o orientando a organizar, a estruturar o autoconhecimento dele. E é muito interessante que muitas vezes esses orientadores nunca utilizaram esses mesmos exercícios com eles próprios. E eu sei que um exercício muito comum da orientação profissional é convidarmos o orientando a pensar nos seus valores. Quais são os valores nos quais ele vai basear a construção de vida dele? E com isso eu quero te fazer então um convite de você, antes mesmo de convidar o seu orientando a pensar nos valores dele, pensar nos seus próprios valores enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto marca. O mais provável é que os seus valores pessoais também estejam representados na sua marca. Sejam os mesmos valores, as mesmas bandeiras que a sua marca de orientação profissional vai erguer e vai defender. E uma forma simples de fazer esse exercício é realmente pegar uma lista de valores, aquelas palavras únicas que nós conhecemos como sendo valores, e a partir dali você pode identificar quais são os seus principais valores. Eu recomendo que você escolha pelo menos 5 valores para que você se sinta representado em diferentes aspectos. E então você vai poder transformar essas palavras únicas em ações, em frases ou pequenas frases que indiquem um comportamento, uma forma de atuar. Eu vou te dar um exemplo disso conectando os valores inegociáveis do Instituto VI que eu apresentei no início com valores que são encontrados nessas listas que nós usamos com os nossos orientandos. Veja só, o nosso primeiro valor inegociável, que é descomplicar escolhas, se baseia no valor primordial da simplicidade. O nosso segundo valor inegociável, que é promover saúde mental, representa o valor primordial do autocuidado. O nosso terceiro valor inegociável, que é valorizar a singularidade, representa o valor primordial do respeito. O nosso quarto valor inegociável, que é compartilhar para aliviar, representa o valor primordial ajuda. O nosso quinto valor inegociável, que é compartilhar conteúdo de valor, representa o valor primordial relevância. Nosso sexto valor inegociável, que é ser criativo, representa obviamente o valor da criatividade. O nosso sétimo valor inegociável, que é ter embasamento científico, representa o valor primordial do conhecimento. E o nosso oitavo valor inegociável, que é promover transformação cultural, representa o valor primordial da liberdade. Eu recomendo muito que você faça esse exercício enquanto orientador profissional para que você perceba que a partir daí todos os seus projetos, todas as suas decisões, todos os seus clientes
são impactados com coerência pelo que é realmente importante para você. Nós temos várias ferramentas que podem te ajudar na definição dessas características da sua marca de orientador lá na nossa plataforma gratuita. É uma plataforma específica para orientadores profissionais que querem fazer trabalhos mais criativos e é uma plataforma gratuita. Você pode criar sua conta para ter acesso nessa plataforma aos conteúdos que estamos estudando e às ferramentas que nós disponibilizamos para outros orientadores aprimorarem as suas práticas. Nessa plataforma, você também é informado sobre os próximos eventos que são organizados pelo Instituto VI. Você consegue ver os temas desses eventos, as datas em que vão acontecer, os horários e as formas de acesso. Para entrar nessa plataforma é muito fácil, basta você acessar a descrição de qualquer um desses episódios desse podcast, porque nós liberamos o link para você nessas descrições. Te esperamos lá na plataforma e te esperamos também no próximo episódio desse podcast. Então, para ser avisado sobre o lançamento do próximo episódio, aproveite, abra essa plataforma em que você está escutando esse podcast, toque para seguir esse nosso canal de comunicação e com isso a gente continua o nosso papo em breve, na próxima semana. Te vejo lá, hein?